uma alegria chegar mais uma vez nesse canal. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. Aliás, hoje tivemos o nosso almoço no grupo de Cristo aqui no Bar das Pimentas. Foi uma grande alegria se participarmos. E também, um outro motivo de alegria é que chegamos aos 500 inscritos em nosso canal. Eu quero agradecer a cada um dos inscritos, a você que não somente se inscreveu, mas também compartilhou, dá o seu like. Eu vou continuar insistindo, assim, convidando você, dê o seu like, compartilhe, porque o nosso objetivo aqui é um só: compartilhar, falar da palavra de Deus, que tanto tem nos incentivado, enchido o nosso coração de alegria e de esperança. O tema de hoje: vasos de honra ou vasos de desonra? A escolha é nossa. De vez em quando alguém me pergunta: Judas Iscariotes tinha escolha de não trair Jesus? Ou ele foi premeditado para tanto? Não havia escolha. De qualquer maneira, Judas trairia Jesus e, nesse sentido, ele não seria responsável assim pela sua atitude. É uma pergunta interessante e até certo ponto um pouco difícil de responder, porque o próprio Jesus, falando a respeito de Judas, Jesus o chama de filho da perdição. João 17, versículo 12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Olha só, se o próprio Jesus o chama de filho da perdição, há uma certeza absoluta: Judas se perdeu quando ele decidiu trair seu mestre, vendendo por 30 moedas de prata, daquela maneira tão assim, terrível, beijando assim o próprio Jesus, né? Traindo ele com um beijo. Pois é, na minha leitura do livro de Atos, eu resolvi falar sobre esse assunto porque no livro de Atos, que é a leitura que eu estou fazendo, você sabe, você que me acompanha sabe que eu passei mais de um ano lendo o Evangelho de Lucas e extraímos muitas lições a partir do Evangelho, e agora comecei o livro de Atos, que é a continuidade do Evangelho de Lucas, e lá em Atos, capítulo 1, versículo 16 e 17, olha só. O que a palavra diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Pois é, o apóstolo Pedro, reconhecendo que toda a escritura é inspirada por Deus, reconheceu que nos Salmos havia previsão clara, profecia clara, de que alguém trairia o Senhor Jesus. O Davi, inspirado pelo Espírito Santo, lá no Salmo 41, versículo 9, olha só o que ele diz: até o meu amigo íntimo, até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Pois é, como conciliar a soberania de Deus com o que nós chamamos de livre-arbítrio humano? O Judas havia uma profecia de que alguém levantaria o seu calcanhar contra o Messias, de que Jesus, o Messias, seria traído. Então, se havia essa profecia, Judas é o traidor, como conciliar a profecia com o livre-arbítrio, se é que Judas tinha o livre-arbítrio de decidir não trair o seu Senhor? Pois é, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus conhece cada um dos seres humanos de maneira assim perfeita, individual. Lá do céu, hoje nós temos 8 bilhões de habitantes na Terra. Pois é, Deus conhece a mim e a você, que somos 2 desses 8 bilhões, esses mais de 8 bilhões de gente aqui na Terra. Ele conhece a gente, não somente a parte externa, ele conhece profundamente dentro de nós. Ele sonda os nossos corações. Por isso que o Salmo 14, versículo 2 diz: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Pois é, Deus conhece todo mundo. E desde a queda do ser humano, ele vem desenvolvendo um projeto de trazer o homem para voltar a ele, o ser humano para voltar a ele. Aquilo que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu no Jardim do Éden,
E essa história nada mais é, essa história bíblica nada mais é do que Deus trabalhando com cada ser humano para trazer o ser humano de volta para casa, de volta para aquilo que ele se perdeu. E nesse sentido, Deus utiliza todos. Deus utiliza até o diabo. É servo de Deus mesmo sem querer. Deus utiliza alguns que serão vasos de honra. E outros que, por serem vasos de honra, também serão utilizados para os fins, para os planos de Deus. Deus é como um diretor de um teatro. Imagina um diretor de um teatro. Ele tem os papéis. E ele quer distribuir esses papéis, mas Deus não é um diretor que, de maneira arbitrária, ele fala, não, você vem para esse papel. Não, Deus tem os papéis e ele olha lá de cima do céu para ver quem preencherá esse papel que ele está precisando. Papéis que serão papéis de honra, mas também Deus vai utilizar papéis de desonra, mas que também serão utilizados para que no final a vontade dele, o plano soberano dele se realize. Por isso que o Romanos capítulo 9, versículo 21 diz: será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Também tem um texto, 2 Timóteo 2, 20 e 21, que diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira de ferro e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Olha só, vasos de honra e vasos de desonra, Deus vai utilizar todos. Mas como é que ele faz isso? Eu quero utilizar exemplos bíblicos, que fica mais fácil para nós compreendermos. Lá havia dois papéis. Quem seriam os pais de João Batista? Nós sabemos que Zacarias e Isabel acabaram sendo escolhidos para serem os pais de João Batista. Mas do céu, Deus precisava de alguém que, Deus como um grande diretor, ele precisava de alguém que se amoldasse a esse papel de pai e mãe de João Batista. Precisava de um casal piedoso. E imagina Deus no céu. Lembra que eu falei? Ele conhece cada um por dentro, não somente fora, mas especialmente dentro. E olha só o que a Bíblia fala a respeito de Zacarias e Isabel. Lucas 1,6 diz: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pronto. O Senhor soberano precisava de um casal justo para criar o precursor de seu filho Jesus. E lá do céu, Deus ouvia constantemente as orações de Zacarias e Isabel pedindo um filho, já que os dois não tinham filhos. E vendo que eles preenchiam esse papel, veja bem, não foi Deus que escolheu Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel se amoldaram ao papel que Deus tinha. E naquele momento, foram escolhidos e tiveram o privilégio de serem pais do profeta João Batista, segundo Jesus, o maior profeta que assim existiu. Percebeu como a escolha, entre aspas, não foi somente de maneira, vamos dizer, arbitrária de Deus, mas o casal se amoldou. Vamos dar mais um exemplo. Vamos pensar em Maria e José. Ao contrário do que a religião ensina, que diz que, por exemplo, Maria foi escolhida anteriormente, que ela era virgem e a mãe dela também, e aquela coisa toda que a religião ensina, na verdade, Maria e José não necessariamente seriam os pais de Jesus. Mais uma vez, algum tempo depois, 6 meses depois, o anjo Gabriel, assim, foi falar com Maria, mas antes disso, Deus, lembra o grande diretor? Aquele que é soberano e é poderoso do céu, ele precisava de pais terrenos para seu filho Jesus. E do céu, Deus olhou
Claro que ele olhou na terra de Israel, já que Jesus iria nascer em Israel, tinha que ser necessariamente assim em Israel, alguém lá da tribo de Judá, algo assim. E Deus precisava de alguém que cumprisse esse papel. E olha só o que a Bíblia ensina sobre Maria e José, Lucas 1,38. Então Maria disse, quando Maria ouviu o anjo falando que ela seria mãe de Jesus, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. E você lembra que quando Maria foi contar para José que ela seria mãe do Salvador, mãe do Messias, mãe do Filho de Deus, o José não acreditou naquele momento, porque era uma coisa realmente fora do comum. Mas olha só o que José resolveu fazer quando ele estava desconfiando assim de Maria. Mateus 1,19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem o quê? Justo. E não querendo envergonhar em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Pronto, olha, um homem justo com uma mulher justa, temente a Deus, eis aí, ó. Deus precisava, de novo, como diretor dos papéis. E Maria e José se amoldaram a esses papéis e por isso foram escolhidos por Deus. Se Maria e José não tivessem uma vida reta, o plano de Deus ia se cumprir, porém na vida de um outro casal, não na vida de Maria e José. Ele olhou do céu, as pessoas lá do céu, né? E por isso fez essa escolha. Agora vamos pensar um pouquinho no caso de João Batista, porque Maria e José e Zacarias e Isabel foram escolhidos como vasos de honra. Vasos de honra para o Senhor. Olhemos o caso de Judas. Havia uma profecia de que um amigo íntimo de Jesus o trairia. Jesus tinha 12 amigos íntimos, os chamados 12 apóstolos. Portanto, cada um dos 12 poderia, em tese, ser o traidor que iria fazer o jogo sujo, que levaria Jesus a ser traído e depois morto, porque fazia parte do plano de Deus. Deus não escolheu arbitrariamente Judas, mas Judas se apresentou, entre aspas, como voluntário, através do caráter já corrompido do pecado que Judas tinha. Olha só, você lembra lá em João capítulo 12, quando Maria de Betânia, ela lava os pés de Jesus com perfume, enxuga, se seca com seus cabelos, e Maria foi criticada por Judas, e Judas falou: por que não vende esses pobres? Por que não vende esse perfume e dá o dinheiro aos pobres? Mas o autor, inspirado por Deus, aliás, João aqui, ele está falando de uma coisa que aconteceu 60 anos antes, então já tinha acontecido, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nele. Tá vendo? O amor de Judas pelo dinheiro, a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. O dinheiro em si é neutro, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Credenciou Judas para ser o traidor do seu mestre. Quando ele foi trair Jesus, ele perguntou para os líderes religiosos: o que vocês me dão para que eu traia o meu mestre? E deram para ele 30 moedas assim de prata. Ele não foi escolhido e criado por Deus para trair Jesus, mas a vida que resolveu viver como amante do dinheiro, como ladrão, o fez voluntário nesse papel de desonra. E por isso o nome de Judas, ainda hoje, ninguém hoje em dia dá o nome para o filho de Judas. E se alguém te chamar de Judas, é porque está chamando você de traidor. Essa pessoa não está fazendo um elogio para você, porque Judas amoldou-se a esse papel. Por isso as palavras de Jesus para com Judas são palavras tão duras. Olha só, lá em Marcos 14, 17 até 23, diz o seguinte: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Olha que palavras duras Jesus fala, porque ele sabe que Judas escolheu se amoldar a esse papel de traidor. Você quer ver
Um pouquinho mais, lá em João 6,70. João 6,70. O Senhor Jesus diz: então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo dos 12, era quem o haveria de trair. Percebeu? Um de vocês é um instrumento nas mãos do diabo. Também lá no capítulo 13, assim, do mesmo João, 13, versículo assim, 10 e 11, olha suas palavras. Você lembra que Jesus está lavando os pés dos apóstolos? E o Pedro não quer que Jesus lave seus pés. Mas Jesus fala: não, você vai ter que lavar, senão você não tem parte comigo. Aí ele quer que Jesus dê logo um banho nele, bem propício a Pedro, não é exagerar. E Jesus diz no versículo 10, Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Percebeu? Judas, naquela noite, saiu e foi trair o seu Senhor. Um vaso de desonra. Um vaso de desonra que se amoldou ao papel de traidor que Deus precisava utilizar para que Jesus fosse assim morto na cruz. Mas não é somente Judas. Pôncio Pilatos, com a sua maldade, se você estudar sobre Pôncio Pilatos, sabe o quanto ele era maldoso. O rei Herodes e tantos outros, todos eles se amoldaram ao papel que Jesus precisava para se tornarem vasos de desonra no propósito de Deus de salvar a humanidade. Qual é a aplicação que eu quero passar? Isso não acontece só com Judas. Acontece com cada um de nós. Tenha certeza. Eu e você não temos papéis neutros no grande teatro de Deus, no grande plano de Deus para salvar a humanidade. Os nossos papéis ou são vasos de honra ou são vasos de desonra. Não temos papéis neutros. Não quero saber. Só o fato de não querer saber já te dará assim um papel. Ninguém é neutro. Todos cumprem um papel que Deus assim vai utilizar, porém preenchido a partir das nossas próprias escolhas. Por isso que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19 diz: e é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Portanto, a partir de nossas escolhas pessoais, a partir dos valores que nós temos, divinos ou valores humanos, valores de Deus ou valores de Satanás, atitudes obedientes ou atitudes rebeldes, nós vamos nos amoldando aos papéis que Deus tem para que no final o plano dele se concretize. Eu quero dizer para você que às vezes podíamos cumprir um papel relevante, mas em razão de escolhas feitas erradas, teremos um papel, porém às vezes um papel de mero coadjuvante. Sabe por quê? Os grandes papéis de honra estão reservados para aqueles que se amoldam a ele como se amoldaram Maria, José, Isabel, Zacarias, Paulo, Pedro, entre outros. Às vezes, um vaso de desonra é utilizado para o crescimento do próprio vaso de honra. Podemos lembrar Nabucodonosor, que depois se emendou. Podemos lembrar, como eu falei, de Pilatos e tantos outros personagens, o faraó, vilões da Bíblia. Não é que eles foram, assim, escolhidos por Deus de maneira arbitrária e eles não tinham escolha. Eles já eram maldosos. E por isso, aliás, o faraó, por exemplo, a Bíblia diz que primeiro ele endureceu o coração. Depois o próprio Deus começou a endurecer o coração dele e ele diz para que o nome dele assim fosse honrado. Você sabe que eu consigo lembrar de decisões que eu tomei na minha vida. E hoje, eu dou graças a Deus por ser utilizado assim por ele como um vaso de honra. Mas sabe, se eu tivesse tomado decisões mais acertadas, eu seria talvez um vaso de honra com maior destaque nas mãos de Deus.
porque algumas decisões erradas que eu tomei talvez me fizeram com que eu me amoldasse a papéis menores, que Deus anteriormente tinha papéis maiores para mim, como tem para você também. Em compensação, alguém que está fazendo mal, alguém que está sendo desobediente, alguém que está fazendo maldade, pensa que não está sendo utilizado, mas está sendo utilizado como vaso de desonra na mão de Deus. Muitas vezes para que o nome dele seja assim honrado e glorificado, como foi através, por exemplo, de Faraó no Velho Testamento. Qual é a minha conclusão? Vasos de honra ou de desonra? Não é Deus quem escolhe. Somos nós que nos amoldamos aos papéis que ele quer nos dar. Como fizeram os personagens citados. E lembremos-nos, algumas decisões que vamos tomar esta semana que está começando nesse domingo, vão influenciar para que nós nos amoldemos a papéis que Deus tem planos maravilhosos para cumprir. E ele vai utilizar os vasos de honra e o vaso de desonra. E daí, durante essa semana, podemos tomar decisões erradas que vão nos habilitar para sermos utilizados como vasos de desonra. Ou podemos tomar boas decisões baseadas na palavra de Deus, em obediência a Ele, que nos tornarão vasos de honra. A escolha é nossa. Eu quero mais uma vez agradecer assim, a sua audiência e te incentivar a continuar dando seu like, continuar compartilhando. Além do material aqui, nós temos ainda igrejadecristo.net, que lá também assim, nós temos bastante material escrito na realidade, milhares de artigos escritos, tudo com o objetivo de louvar ao Senhor e de tornar a palavra de Deus conhecida.